O Brasil já ultrapassou os 100 mil casos de Covid-19. Os dados são do Ministério da Saúde e apontam ainda mais de 7 mil mortes pela doença. Somente nas últimas 24 horas foram 275 óbitos. O Brasil agora já é o 7º país do mundo com mais mortes pela Covid-19. E como a gente pode ver, os números avançam muito rápido todos os dias. E para tentar explicar o motivo desse avanço, eu conversei com a infectologista, que é professora do Departamento de Medicina da UFOP, Carolina Ali. Veja. Para a senhora, o que tem causado esse aumento expressivo dos números todos os dias aqui no país? O isolamento social, ele não tinha intenção, em momento algum, de acabar com o número de casos, né? O objetivo, né, do tão falado achatamento da curva, era reduzir, fazer com que isso fosse que a progressão do número de casos fosse mais lenta, né, para que o serviço de saúde desse conta de atender toda a demanda, né. Então, assim, em momento algum, tinha-se a pretensão de que essa transmissão não ocorresse. Então, o número de casos tem aumentado, né, desde que foi registrado o primeiro caso no Brasil, mas me parece que o isolamento social tem um efeito positivo, sim. No começo da pandemia, esperava-se que o número de casos dobrasse a cada 2 dias, né? E pelos números do estado de Minas Gerais, o número de casos tem dobrado a cada 12 dias. Então, nos parece que existe, sim, um efeito positivo do isolamento social, né? Não vou falar, talvez, né, existem críticas aí, talvez que pudesse ser mais efetivo, mas a gente observa que o número é progressivo, mas que tem suavizado realmente. Então, o isolamento social, pelo menos aqui em Minas, ele tem surtido efeito. Tem surtido efeito, né? O coeficiente de incidência, né? O número de casos registrados no estado de Minas Gerais, ele ainda é baixo, né? Minas Gerais ainda está numa zona verde aí, com poucos casos em relação a outros estados, inclusive, da região sudeste. Professora, ainda sobre o isolamento social, o Datafolha divulgou uma pesquisa apontando que caiu o apoio da população em geral ao isolamento social amplo como forma de conter o novo coronavírus. É um caminho preocupante, na sua opinião? Por que as pessoas estão aderindo cada vez menos ao isolamento? Primeiro, a questão do tempo, né? Porque realmente é uma situação inusitada, ninguém nunca passou por isso antes. Ficar tanto tempo em casa é complicado para a população, né? Então, à medida que o tempo vai passando, as pessoas estão se desgastando mesmo. Além disso, existe um plano, né, de retomada das atividades do Estado, então começa-se a se falar nisso, mas a gente ainda tem que respeitar as leis municipais, né, então enquanto os prefeitos não orientarem reabertura do comércio, a gente deve manter as medidas de isolamento. Mas eu atribuo a esse enfraquecimento do isolamento mesmo por uma questão de tempo, as pessoas vão ganhando segurança, vão ganhando, à medida que vão ficando em casa e que não tem nenhum conhecido, que a infecção ainda está muito distante delas, as pessoas vão ficando mais corajosas, né? Dá uma relaxada, né? E vão relaxando. Junto a isso, né, o Brasil aderiu à proposta de alguns países da utilização da máscara, na máscara caseira, né, na máscara de tecido para circularem na rua. Alguns entenderam isso como um incentivo para ir às ruas, né, enquanto essa medida, na verdade, era uma orientação para que as pessoas pudessem frequentar os serviços essenciais de uma forma mais segura, né? Mas então eu atribuo a isso, né? Existe também aquela questão, né, do brasileiro que no começo do mês tem uma circulação maior para frequentar bancos, supermercados, essas coisas. Então é de certa forma até esperado, não é desejado, mas é até esperado. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.